Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quarta-feira, 28 de setembro de 2016. Quarta-feira é dia de futebol pelo Brasil, pelo mundo. É dia de Libertadores. Libertadores não, já acabou. É dia de Sul-Americana e dia de Copa do Brasil. É dia de Flamengo também na TV, tá? Teremos emoções. Haja emoção. Isso mesmo. O que foi? Isso é conversa de vascaíno, rapaz. Você não deve ficar falando disso aí, não. Tá? Hoje, na abertura, diferente dos programas anteriores, não teremos o bloco de notícias. Agora, em compensação, teremos uma boa entrevista logo na abertura com o secretário de Educação do Estado, o professor Marco Brandão. Nós vamos falar sobre as mudanças propostas aí pelo governo federal no ensino médio. Ele faz a abertura e logo na sequência o primeiro bloco também, certo? No segundo bloco vamos falar com o gerente de defesa animal do IDAF, o José Barbosa. E o programa termina falando sobre festa, sobre comemoração. A Associação Atlética Jumbo completa hoje 33 anos. Isso mesmo. A associação foi fundada no dia 28 de setembro de 1983. Eu vou conversar aqui com o Tadeu, que é praticamente um dos fundadores. Ele chegou lá 2 anos depois. Tadeu, Márcio Tadeu, foi jogador de futebol, brilhou por onde passou, conquistou títulos e virou ídolo. Ele vem acompanhado do Gessélio, que assim como ele, o Gessélio Advíncula, são funcionários públicos e também foram presidentes. O Gessélio foi 2 vezes e o Tadeu 1 vez. Poderia ter sido mais vezes, mas ele preferiu só 1 mesmo. Ele não gosta muito dessas coisas, né? Isso mesmo. Complicado, né? Mas fazer o quê? E o Jumbo hoje está funcionando no campo B da federação. Às vezes também no campo principal, ou seja, no estádio Florestão. Mas começou no estádio Carlos Simão Antônio, o campo de São Francisco. Depois passou uma boa temporada lá na Vila Acre, precisamente no campo da Embrapa. Passou também uma temporada no estádio Adalto, aliás, o estádio Dom Joacondo, o campo do Juventus. E agora, há mais de 4, 5 anos, está no campo B da Federação. Muito bem. E agora, com o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix e também da New Flex, eu tenho o prazer de conversar com o secretário de Educação do Estado, o professor Marco Brandão. Seja bem-vindo, secretário. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Deus. Boa noite. Secretário, afinal de contas, eu quero a sua opinião sobre as mudanças aí propostas pelo governo federal, sobretudo no ensino médio. Como é que o senhor está vendo essa questão da formação continuada, a formação dos nossos professores? Bom, na verdade, nós temos uma série de questões que estão envoltas aí a partir dessa edição da medida provisória que prevê uma reformulação do que foi chamado pelo governo Temer de novo ensino médio, né? Essa polêmica, ela tem várias nuances. Entre essas nuances, a forma como está proposta a modificação, né, para o ensino médio e a desconsideração de todo um trabalho que vinha sendo feito antes, né? Porque a reforma do ensino médio, na verdade, ela é fruto de uma discussão que começou há bastante tempo. Nós estamos aí desde 2012 discutindo entre o Ministério da Educação, na época ainda do ministro Mercadante, já fazia isso, na época da presidenta Dilma já fazia isso, né? O CONSED, que é o Conselho de Secretários, já tinha também todo um trabalho consolidado, né, no sentido dessa discussão, que era uma discussão mais ampla, que pressupunha que nós tínhamos que, obviamente, fazer algumas reformas no sistema educacional brasileiro para garantir aos brasileiros e brasileiras o direito de aprender, né? De aprender mais e aprender melhor. Né? Isso passava por uma grande reformulação, que é uma reformulação do que a gente constitui como os princípios básicos da educação e que estava se refletindo em uma série de instrumentos, desde os planos nacionais, do Plano Nacional, planos estaduais, planos municipais de educação, Sistema Nacional de Educação, mas, sobretudo, de uma coisa que a gente intitulou de Base Nacional Curricular Comum, que é algo que já vem acontecendo em países que têm avançado bastante na qualidade da educação, como você ainda há pouco conversando comigo estava colocando o exemplo da Finlândia, do Canadá, da Austrália, de outros países, né, que já tem todo um trabalho consolidado. E nós já vínhamos há algum tempo trabalhando com a questão das mudanças, né, e a perspectiva de mudança e que mudanças seriam essas. E todo esse trabalho ele começou com a perspectiva da mudança, mas sempre uma perspectiva de mudança considerando o que está posto e o que se precisa ter para que a gente aproxime a escola do século XXI, né? E garanta aos estudantes de nossas escolas as competências e habilidades para que eles se tornem cidadãos e trabalhadores no século XXI. O senhor acha que o Sistema Nacional de Ensino acabou não acompanhando todo esse processo de desenvolvimento? Na verdade, era aquilo que a gente estava falando há pouco, né? Nós temos uma sociedade extremamente dinâmica que evolui muito rapidamente e as instituições elas não acompanham com a mesma velocidade nesse processo.
né? E isso a gente vem conversando a longo prazo. E aquilo que é objeto de trabalho da escola também não vem acompanhando essa dinâmica e essas mudanças. Então, só para você ter um exemplo, né? Essa questão da medida provisória do ensino médio, ela vem causando polêmica, primeiro porque é uma medida provisória, tem valor de 120, ela tem tempo específico de 120 dias para vigorar. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade para tratar uma questão que é atemporal, né? E que vai ser, obviamente, implementada a longo prazo. Para você ter uma ideia, com a perspectiva de mudança do ensino médio, a perspectiva é de que a gente tenha uma nova proposta de ensino médio para 2018. Mas essa medida provisória ela vale 120 dias. Né? E aí nós temos projeto de lei que já tramita lá no Congresso, que tem esse mesmo norte, né? E que traz também para o centro da discussão a questão da reformulação do ensino médio. Qual é a grande questão que a gente também aponta, né? E que, óbvio, a gente tem que tratar? É de que não dá para você mudar o ensino médio. Você tem que mudar o sistema educacional, mas em todas as suas etapas. Você tem que mudar o processo de formação dos nossos estudantes em todas as etapas. Porque não adianta eu ter um ensino médio considerado ideal, né, com diretrizes curriculares ideais, mas eu estar recebendo alunos do ensino fundamental de 1º ao 5º ano e de 6º ao 9º ano sem as condições necessárias para frequentar. Não, nós temos que pensar o processo de formação como um todo. Não dá para você pensar em caixinhas ou fragmentado, porque isso não funciona. Não por acaso o nome diz ensino fundamental. Então, nós temos a educação básica constituída do ensino fundamental 1, que é 1º ao 5º ano, né, e nós temos a educação infantil, você tem o 6º ao 9º ano e o ensino médio. Mas eles são um contínuo. Então, não dá para você pegar e tratar uma dessas etapas desconsiderando as outras etapas. Não tem como. Porque senão você corre o risco de ter um modelo de formação para o ensino médio em que o aluno que saia do 9º ano não tem condições de acompanhar e o ensino médio não vai remediar os problemas que foram oriundos da etapa anterior. Então, a gente tem que pensar no contínuo. Isso está sendo feito pela Base Nacional Curricular Comum, que é uma discussão que tem sido feita ouvindo as pessoas, ouvindo as instituições, ouvindo especialistas, ouvindo organizações, né? Ou seja, é uma discussão extremamente democrática, como foi feito na Finlândia. Lá na Finlândia, eles colocaram a apreciação do currículo para a sociedade. Tem que ser assim posto, né? E mais discussão. Esse é um dos grandes problemas que se coloca, né? É que não dá para você resolver um problema tão sério como o problema da educação sem fazer toda essa discussão madura, né? E que considere todo o processo de formação dos nossos estudantes. Como é que o secretário vê essa proposta das escolas funcionarem no horário integral? O senhor acha que pode ser a saída? Essa medida provisória ela tem vários aspectos, né? Um dos aspectos é a flexibilização do currículo. E aí nós, de novo, vamos esbarrar em um problema que eu acho que a gente precisa considerar. Essa flexibilização do currículo significa dizer o quê? Que nós vamos que a norma estabelece que nós vamos ter, das 2.400 horas que inicialmente estão postas para o ensino médio durante 3 anos, vão ser distribuídas em 1.200 horas para que se respeite os conhecimentos e habilidades trabalhados na Base Nacional Curricular Comum. Ou seja, os famosos componentes curriculares que nós sempre trabalhamos aparecem na Base Nacional Curricular Comum por áreas de conhecimento. Então, você tem lá na área de linguagem, você tem artes, você tem língua portuguesa, você tem língua estrangeira, né? Você tem educação física que você coloca lá também. Na área de ciências humanas, você tem todas as áreas, história, geografia, sociologia, filosofia, na área de ciências da natureza e assim por conseguinte. E ali estão postos todos os conhecimentos que deveriam fazer parte da formação básica de um cidadão, né? Essa é a questão. A grande questão é que se coloca que essa formação básica do cidadão, que a base estabelece, ela ocupa 50% da formação dos nossos estudantes. As outras 50%, que seriam mais 1.200 horas, e depois no crescente, a chegar a mais de 4.200 horas com a expansão para as escolas em tempo integral, né, elas seriam feitas na medida da flexibilização do currículo com itinerários formativos, e a medida provisória estabelece 5 itinerários formativos. Linguagens, né, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, onde entram todas as que eu falei, e a formação profissional. A grande questão está exatamente aí, e uma das grandes polêmicas está exatamente a isso, que essa medida, como ela está posta, ela garante aos sistemas estaduais, por exemplo, a autonomia para, junto com os seus conselhos, Conselho Federal, Conselho Estadual, dizer quais são as propostas que serão adotadas por cada estado para o seu sistema, né? Por exemplo, qual é a proposta curricular que vai vigorar para o ensino médio no Acre? E dentro do Acre, o que vai vigorar para uma determinada escola ou conjunto de escolas?
Porque se você parar para pensar, quando você estabelece essa flexibilidade, você significa dizer, primeiro, se você vai expandir carga horária, você precisa ter mais escolas, mais espaços. Isso tem custo. É isso que eu ia falar, professor, com relação a custos. Isso tem custo. Horário integral implica em mais investimento. Porque não adianta você dizer, olha, me perguntaram isso esses dias, o senhor concorda ou não concorda com a expansão da carga horária dos alunos na escola? Eu disse, eu concordo, mas desde que não seja feito do modelo que está feito. Porque se você colocar mais tempo para fazer o que nós fazemos hoje, nós não vamos ter nenhum avanço. E nós vamos ter o aluno cada vez menos gostando da escola. Então, nós temos que mudar aquilo que é apresentado para o aluno, considerando que o aluno é o centro do processo de formação, né? E nós temos que dar a ele aquilo que é significativo para ele, aquilo que é interessante para ele, mas sobretudo a capacidade de ele ter a formação suficiente para ele fazer as escolhas do percurso formativo que ele vai ter. A outra coisa, Muniz, se nós temos 5 itinerários formativos, alguns estados vão poder ofertar os 5 itinerários formativos porque são estados que têm condições financeiras e recursos muito maiores que o nosso. Mas a maioria não vai ter. Mas a grande maioria não vai ter. E aí você cria um cenário de completa desigualdade, em que você tem um cidadão que tem alguma formação e outro cidadão que tem uma formação menor. Então você vai ter disparidade de formação. E como é que essas pessoas vão transitar nos diferentes espaços sociais e às vezes na mesma localidade? Né? Você imagina, por exemplo, aqui se nós instituirmos que nós vamos oferecer 2 itinerários formativos. Pernambuco oferece 5 itinerários formativos. Como é que o meu aluno daqui e o aluno de Pernambuco vão poder ser comparados? E mais, se um aluno do Acre quiser ir para Pernambuco, como é que nós vamos fazer esse processo de transição se aqui nós estamos considerando que nós vamos ter 2 itinerários formativos por escolha ou não? E mais, a escolha tem que ser do aluno, não tem que ser a escolha do sistema. O senhor me fez lembrar a história do famoso piso nacional. Criaram um piso nacional por força de lei, e cadê o dinheiro? Pois é, só que quando criaram o piso nacional para os professores, para o magistério, tinha um compromisso na lei de que quando os estados, né, e os municípios não tivessem a condição para bancar o plano, para bancar o piso, haveria uma complementação por parte do governo federal. Isso foi ratificado, inclusive, nos tribunais superiores. Isso foi ratificado. Mas isso nunca aconteceu na prática. Então, dizer que a gente vai poder implementar uma mudança dessa, com essa dimensão, com essa complexidade e com os investimentos que serão necessários, porque isso é uma mudança completa de atitude. Isso pressupõe uma mudança da universidade na formação dos seus professores. Para você ter uma ideia, uma coisa é você formar professores para trabalhar com áreas de conhecimento, outra coisa é você formar professores para trabalhar com disciplinas. São 2 perspectivas de formação distintas. Muito bem. Né? A gente já está no tempo de novo? Já acabou. Mas fique tranquilo que nós temos mais um bloco agora, já. Pois é, mas aí a grande questão... Inicialmente isso envolve novas escolas, novos espaços nas escolas, isso envolve transporte escolar, isso envolve alimentação, isso envolve uma série de outras questões, além de formação de professores, inicial e continuada, além de material didático, além de novas tecnologias na escola. É uma coisa muito complexa. Com certeza. E que requer, obviamente, mais tempo para amadurecimento e discussão. Mas já a gente volta para continuar a nossa conversa, só 2 minutinhos no intervalo. E na sequência eu volto para continuar a conversa com o secretário de Educação, Marco Antônio Brandão. Até já.